Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Milana, eu sou a atual presidente da gestão da LIAPS, que é a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental do Espírito Santo, e eu também sou coordenadora, uma das coordenadoras desse evento, da CIESP, e hoje vou moderar essa mesa, que é sobre residência em psiquiatria. Nós vamos tentar abordar aspectos importantes sobre o processo seletivo, sobre os programas, as possibilidades pós-residência e também sobre o mercado de trabalho. Para isso, eu conto com a presença e a experiência dessas três mulheres que eu vou apresentar agora. Primeiro, a doutora Alana Fajoli, que é médica pela EMESCAM, ela é psiquiatra pela UERJ e professora e preceptora de medicina na Multivix, e também atualmente tutora da residência médica em psiquiatria do ICEP-CESA. Também contamos com a presença da doutora Maria Júlia Francisqueto, médica pela EMESCAM, residente do terceiro ano de psiquiatria do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, IANSP, pós-graduando em psicopatologia fenomenológica, mestranda pela Santa Casa de São Paulo, e também com a doutora Larissa Delunardo, que é médica pela EMESCAM e residente do primeiro ano de psiquiatria pelo ICEP-CESA. E agora, para começar a nossa conversa, eu queria iniciar falando sobre o assunto mais primário, que seria o processo seletivo, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como ele é estruturado, para quem caiu de paraquedas, como funciona a primeira fase, segunda fase, e eu passo a palavra. Vocês querem começar? Pode falar. Não, Bom, eu prestei as provas que eu prestei USP, né? Prestei HCPA, que é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que é a federal de lá. Prestei servidor, né? Que é o IANSP. Prestei SUS, São Paulo, e prestei Santa Casa de São Paulo. As provas e USP Ribeirão. As provas, a prova do HCPA é uma prova que você faz de marca X, né, de teste, e depois é análise de currículo. A da USP tem uma prova que é teste agora também, e tem a prova prática, que é igual para todas as especialidades. Eu acho que esse ano mudou, pelo que um colega estava falando, parece que por causa da pandemia não foi mais cabine, eu acho que foi multimídia, mas não sei, não tenho certeza. Mas eu fiz prova prática, a Santa Casa é igual à prova do HC, a do servidor é uma prova de teste e com a segunda fase é a prova multimídia, que foi a que eu passei, e a prova do SUS é de teste. E assim, cada lugar tem sua particularidade. Eu acho que quando você escolhe, né, as provas que você vai prestar, você tem que fazer provas anteriores para ter, assim, essa noção do que vem pela frente. Porque ninguém é criativo demais para mudar completamente um padrão, né? Então, você conhecer o padrão da prova é fundamental nesse processo. A não ser que você faça igual a Larissa, né? Faça a primeira prova do processo seletivo. Isso foi, assim, me deixou um pouco nervosa na hora de fazer, porque, assim, você não tinha não sabia qual banco ia fazer, não tinha nenhuma prova anterior, então você fica meio cego, assim mesmo. As provas que eu prestei foram algumas parecidas com a da Maria Júlia. Eu tentei a do servidor também, achei bem interessante, porque tem a prova objetiva, aí tem a de multimídia, né? E tem a entrevista também. Tem entrevista. Tem entrevista e análise de currículo. Eu fiz também a do Sul São Paulo, que é um sistema um pouco diferente, que é só uma fase, né? Só objetiva, não tem análise de currículo, e você vai para o leilão e tenta conseguir a vaga. Na época eu até passei lá no Sul São Paulo para o Bairral, só que preferi ficar aqui para ficar perto de casa, assim, né? E o processo seletivo aqui do ICEP, o primeiro ano eu achei
achei uma prova justa, assim. Foi só para o objetivo, acho que eram 50 questões, assim. Uma prova que não abordava muito conhecimento muito específico, rodapé de livro, como, sei lá, o Unifesp cobra, assim. Achei que foi uma prova bem justa, assim. Eu acho que também a pessoa tem que levar em conta também os pontos fortes, né? Se prefere fazer só a prova objetiva, como é que é para a prova prática. Eu, particularmente, tentei fugir um pouco de prova prática e acabou dando certo, mas tem isso, assim, né? E tem a questão da análise de currículo, que costuma ser mais, acho que, um critério de desempate, né? Assim, um peso de uns 10%, né? É mais para isso. Eu acho que o currículo é só para cortar quem é bem ruim. Assim. Entrevista para cortar quem é bizarro, assim. Eles pegam um tiro. E eu olha acho lá. ruim quando tem só, sei lá, currículo, só que não tem entrevista, que aí eu acho meio bom. Vocês podem contar um pouco como é essa prova multimídia e como mais ou menos a entrevista é estruturada, vocês que passaram por isso? A prova multimídia, Maria Júlia vai saber melhor, mas assim, a do servidor, especificamente, você senta na sala e tem uma projeção de slide, né? E é como se fosse uma prova discursiva, que eles vão projetando as perguntas, tem um tempo para responder cada uma, às vezes tem alguma imagem, algum exame, né? Para você avaliar, assim. Costumam ser casos clínicos, né? Isso de cada área, né, das áreas lá de cirurgia, nananã, eles tentam colocar ou ver exame ou fazer, ou uma imagem de exames. Por exemplo, a minha de dermato caiu uma erisipela, aí mostra a foto de uma erisipela, mostrou um eletro, que era um... Ai, gente, por que eu lembro essas coisas? Era uma hipotermia, tipo, vai caindo assim, caiu um hematomo, que era, eu acho que era alguma coisa de cirurgia, sabe? Essas coisas assim. Só que quem vai prestar, por exemplo, eu quero passar no servidor. Eu, por exemplo, eu fiz muita prova anterior do servidor. Eu sabia tudo que caía, e eu sabia, por exemplo, que ia cair uma questão de reumato, de vasculite, que ia cair uma questão de dermato, provavelmente na prova de pediatria, que ia cair uma tomo para você olhar. Então, assim, quando você vai pegando, você pega um pouco de malícia de prova, quando você repete as provas que você faz. Eu acho bem importante isso, assim, porque você percebe o padrão, igual a do HCPA que eu fiz também. É muito aquelas 3 afirmativas, qual que está certo, qual que está errada, você tem exceto, então você tem que prestar bastante atenção para também não perder ponto de bobeira. E as provas antigas, eu acho que, assim, em geral, na preparação, pelo menos na minha experiência, eu acho que o mais importante é você saber o básico da teoria e fazer muita questão e muita prova antiga, assim, todas que tiver, da instituição que você quer, entendeu? Porque eu acho que isso você tem bastante, pegar a manha de prova e também o tempo, né, que é importante em algumas provas. Vocês chegaram a focar, assim, em quantas? O normal, as pessoas direcionam estudos para, não sei, 5 hospitais ou faculdades. Vocês chegaram a prestar mais ou menos quantas provas, assim? Eu acho que eu fiz umas 5, mais a do ICEP, que foi bem depois, eu não sabia que abria a inscrição e acabou sendo bem depois do processo seletivo, mas eu acho que eu fiz umas 5 provas. Porque eu acho também que você tem que treinar, fazer prova, o nervosismo, o tempo da prova, tudo isso levado em conta, assim. E também porque é um pouco de sorte, assim, de cair o conteúdo que você domina mais, né? Então, acho que é bom ter muitas opções. E sobre o currículo, a Maria Júlia comentou que é um critério de desempate, mas é um critério, né? E o que vocês acham, assim, para quem já está mais atento a isso desde o início da faculdade? Como a gente poderia traçar um percurso, assim, para fazer um currículo bom, né? O que você acha? O que vocês acham? Maria Júlia.
Alana, O currículo é muito bom. Alana, boa noite. Vocês estão falando muito bem, estou achando que não estou nem precisando entender a entrevista. Acrescentar nada sobre, né, as provas, enfim, até porque está muito mais fresco para vocês estão sabendo como está mesmo atualmente, como estão as provas atualmente, né? Mas sobre o currículo, assim, para um currículo ser bom, acho que a primeira coisa é ser bom aluno, né? Não tem como você ficar preocupado com o currículo sem se preocupar em se dedicar, em realmente ser um bom aluno, ser uma boa pessoa, né? Eu acho que vai muito a partir daí. Você se preparando durante toda a faculdade, né? Porque tem o histórico escolar, eles contam também, não é? Algumas instituições contam o histórico, fazer, né, monitorias, iniciação científica, isso tudo conta para um currículo ser bom. Mas eu acho que o básico, assim, iniciação científica, né, publicação de artigo, que aí poucas pessoas conseguem durante a faculdade, mas que com certeza é um diferencial. Mas acho que o básico mesmo é você ser um bom aluno, ser dedicado, ser interessado. Isso tudo vai refletir no seu currículo e as pessoas vão perceber. Assim, os profissionais que vão fazer entrevista, vão ler o seu currículo, vão perceber a sua capacidade, né? Mas podem acrescentar, meninas. O currículo é apresentado na entrevista? Como que funciona a entrevista para quem passou por ela? Olha, eu fiz a entrevista do servidor, né? 2 anos, um ano que eu passei, um ano que eu não passei. Eu fiz uma entrevista na USP e fiz entrevista na Santa Casa. Assim, a do servidor, eu falo até pelos meus chefes, né? O que eles fazem, assim, é muito de boa, assim, tranquilaça. Eles vão lá, vão olhar para sua cara, vão perguntar 1, 2 coisas do seu currículo e vai ser tipo isso. E você vai ganhar entre 8 e 10. Tipo, isso. Isso aí. E do HC, assim, foi que é a USP, né? Era uma mesa com 7 pessoas, eles sabiam o meu currículo de cabo a rabo e eles perguntaram tudo, assim. Eu lembro que a primeira pergunta que eles me fizeram era de onde eu era, assim, porque eu pus endereço, eu já estava morando em São Paulo nessa época, pus endereço de São Paulo, eu trabalhava em São Caetano, fiz faculdade em Vitória e tinha um estágio no Rio Grande do Sul. E ele começou por aí. E eles também perguntaram da minha iniciação científica, né, que eu fiz durante a faculdade, e muito sobre a liga também de psiquiatria, por esse interesse, e é muito isso. Eles perguntam o porquê de psiquiatria e vão comentando as coisas do seu currículo. E eu concordo com a Alana, eu acho que se você for um bom aluno, as coisas que você fizer com paixão, com vontade na faculdade é o que vai te dar um bom currículo e um bom arsenal para uma boa entrevista. Assim. Que eu acho que quando você fala com paixão, o outro percebe. Assim, e aquilo fica mais fácil. Assim. Até porque eu falei muito, por exemplo, da minha relação com o Dr. Marcos, né, da MSCAM, que vocês 3 conhecem, e fui falando assim de outras coisas, mas flui bem. No final, assim, é meio doloroso, né? Porque você vai lá se expor e se coloca para ser julgado pelo outro, mas flui bem. Só do HCPA, por exemplo, que a análise de currículo aí é fechado, assim, né? Não sei quantos pontos para isso, para aquilo, para não sei o quê, mas aí você olha depois e é bem tranquilo, assim. É interessante, né, para quem já se preocupa com isso na faculdade, até mesmo olhar o edital das instituições, né, quando saem para a prova de residência, ver o que eles consideram, né, importante no currículo, o que tem mais ponto, o que recebe menos ponto, e aí na faculdade já dá para você ir direcionando de acordo, né, com o seu interesse. E falando em edital, pegando essa deixa da Alana,
Agora falando sobre os programas, assim, como que vocês acham que uma dica assim para quem quer escolher e está perdido, assim, como que você escolhe um programa? Como vocês escolheram um programa que vocês prestaram? Eu conversei um pouco também com a Maria Júlia e a Alana também sobre como perguntaria isso, mas é porque muito se fala como em que, enfim, existem linhas talvez teóricas diferentes em cada serviço, algumas um pouco mais biologicistas. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco e também explicassem esses termos para quem não tem ainda o conhecimento. Pode começar falando, Maria Júlia. Eu venho de uma, assim, a minha casa, né, o servidor, o IASP, é uma residência que ela é um pouco diferente, pelo menos das outras de São Paulo, assim, porque ela tem uma linha fenomenológica que é baseada no criador do serviço, assim, que foi o Dr. Carol Sonnenreich. Então, quando a gente está lá, a gente tem contato até com as principais linhas vigentes hoje, que é a linha mesmo que se baseia no diagnóstico e no tratamento, no DSM, e a partir disso propõe um tratamento. Mas eles tentam expandir um pouco da visão de psicopatologia, né? A psicopatologia como um exame, um entendimento do que é a doença mental, e através de uma linha de identificação do fenômeno, que seria a fenomenologia. Isso é uma vertente que era muito importante no século XX, e isso foi se perdendo um pouco, mas com as críticas do DSM e do CID, isso acaba aparecendo em algum momento na formação, então é interessante ter contato. Mas, por exemplo, se você for para a Unifesp ou para o HC, você vai ter uma formação que é mais voltada no CID e no DSM, e você vê isso até, por exemplo, na divisão de ambulatórios. Eles fazem triagem, encaixam o paciente de acordo com o diagnóstico e direcionam o paciente para esse ambulatório. Lá no servidor, isso ocorre de uma maneira diferente. Como a gente acredita que o fenômeno que se apresenta pode ser embasado por diferentes, podem aparecer como diferentes sintomas, a gente não faz diagnóstico sintomático. E a gente acredita que o diagnóstico ele pode ir mudando a partir de como você lê o paciente, vê que é um processo mais longitudinal. Então, quando o paciente chega numa triagem, a gente não tem essa divisão de ambulatórios e a gente fica responsável, o residente na R1 que pega na triagem ou pega na internação, nos outros estágios, fica responsável por esse paciente durante a residência inteira. Então, hoje eu estou saindo da residência no final dessa semana, eu, por exemplo, eu peguei os casos que eu acompanho desde o R1, então, que eu vi eles mudando, vi o acompanhamento durante esses 3 anos, e agora eu escolhi alguns casos, redirecionei para colegas, que eu acho que tem o perfil para atender aquele paciente, e outros encaminhei para outro ambulatório, um grande ambulatório. Mas a gente não divide, sistematiza, porque a gente tem essa leitura diferente. Mas aqui em São Paulo, pelo menos, o modelo mais vigente é esse, que é mais ligado aos códigos e que agora tem uma boa embasamento e buscando explicações genéticas, com estudos mais nessa linha e menos de descrições psicopatológicas, assim. São mais descrições do que o médico entende da doença do paciente. Então, acaba indo por um outro caminho. A minha experiência na residência foi bem parecida com a da Maria Júlia, né? Eram ambulatórios de psiquiatria geral, onde, de fato, o paciente não era encaixado em um diagnóstico apenas, ou porque dificilmente a gente vê
uma pessoa que apresenta um diagnóstico limpo, né, de livro, de DSM, de ICD-10, aquelas características que estão ali, apenas elas. A pessoa, ela tem múltiplas características, né? E o mais comum é ter comorbidades, né? Ter mais de um transtorno do que um só, né? Vamos dizer assim. E aí, eu acho bem interessante assim, essa visão mais global do paciente. E, ao mesmo tempo, eu fiz no meu M3 um estágio lá no HC, né, no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria da USP, nesses ambulatórios específicos, né? O que se fez muito interessante, né? Porque eu já tinha uma visão geral e ter essa visão específica contribuiu bastante, me agregou bastante, assim, para o meu conhecimento. Então, não acho que cada modelo, cada forma de lidar com os transtornos, com a visão, né, que você tem da pessoa, tem os seus pontos positivos e os pontos negativos. Sim. E acredito que dê para a gente tirar conhecimento, aprendizado de todos eles, né? Na minha residência também a gente teve muita abordagem psicoterápica, a gente teve diversas linhas aí da psicoterapia, né, de uma maneira bastante forte. A gente acompanhava pacientes apenas em psicoterapia quando a gente não podia medicar o paciente. O supervisor falava, vocês não podem medicar os pacientes que estão em psicoterapia, porque fica tentador, né, para a gente. Deixa eu passar um remédio. Então, não podia, porque a gente estava ali aprendendo as abordagens psicoterápicas, né. Então, é interessante, assim, saber, conhecer o serviço, para você... por exemplo, passou em 3 lugares, vamos supor, essa hipótese, né? Vamos usar essa hipótese. Conhecer o serviço, ver onde fica, qual é a abordagem dele, quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquele serviço, e ver para você o que vai ser melhor, né? A partir do seu interesse, a partir do seu perfil. Porque tem até uma pergunta que as pessoas fazem muito no Instagram, por exemplo, vivem perguntando quais são os melhores serviços de psiquiatria no Brasil, né? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, porque melhor para quem? Né? Para cada um, acredito que exista um serviço que seja melhor. Eu acho muito complicado responder essa pergunta, né? Cada uma tem os pontos fortes, os pontos fracos, mas de uma maneira geral, se a gente for pensar assim, acredito que os grandes serviços, né, que já tem aí uma tradição, vamos supor, são aqueles serviços que já são conhecidos, têm um renome, né, que vão ser sempre bons serviços. Mas também tem aí o serviço do ICEP, que está começando, né, Larissa, que tem tudo para dar certo, porque eu acho que, igual eu falo, né, o serviço novo aqui de residência médica em psiquiatria no Espírito Santo, ele é incipiente, né? Está começando, mas tem tudo para dar certo, porque ele tem o principal, que é paciente. Tem muito paciente, tem muito campo prático. Então, isso é o principal para a gente aprender. Também não dá para a gente querer... Porque eu, na minha época, eu priorizei ser um serviço universitário, porque eu acho que isso é importante, e priorizei aí essa questão acadêmica. Mas, ao mesmo tempo, não adianta você ir para um serviço que tem isso forte e que não tenha tantos pacientes para você ver, né? A teoria sem a prática não funciona de muita coisa. O volume é fundamental. O volume é fundamental. Então, a nossa residência agora, né, pelo ICEP e pela CESA, tem bastante volume, né? Larissa pode falar melhor aí o que ela tem achado, o que ela vê de ponto forte, ponto, né, um pouco mais fraco da residência. É bacana falar sobre isso, Milana? Sobre a residência daqui? Eu acho que ela ia perguntar. Eu acho que sim, eu ia perguntar, com certeza. Eu acho que muita gente não sabe, talvez, que esteja assistindo, mas começou no ano passado, né? Certo? O primeiro programa de residência em psiquiatria aqui do estado, que é onde a Larissa faz, que eu comentei, e a Lana também é tutora. Então, comenta um pouco mais. Então, eu também, na época que eu fui prestar, né, eu pesquisei um pouquinho, eu acho que você perguntou qual a melhor maneira de decidir, né?
Eu acho que é sempre conversando com pessoas que fizeram residência naquele serviço, né? Então, eu conversei com a Maria Júlia, com outros amigos da psiquiatria também, e acho que tem que ver mais ou menos o seu perfil, assim. Acho que você já tem uma noção do que você gosta mais, da abordagem que você gosta mais. Como está começando, ainda a gente ainda está se organizando, mas eu acho que tem muito potencial, né? O programa de residência. Como a Alana falou, o volume de paciente é grande, então a gente tem muita atividade prática, muita oportunidade de estar no dia a dia com os pacientes, ver muita gente, aprender muita coisa. A gente, nesse primeiro ano, a gente, na parte teórica, estudou um pouco sobre psicopatologia, né, uma introdução, e estudou também dos manuais diagnósticos, então ainda não sei dizer qual é o perfil, assim, né, do ICEP, mas vamos ver. E aí, no R2, a gente tem um estágio também na psicologia, psicanálise, nas formas de terapia, né? Aí você quer que eu fale um pouquinho sobre o serviço, as atividades? Sim, eu queria que vocês comentassem um pouco, tanto você quanto a Maria Júlia, sobre como funciona, né, as atividades práticas e teóricas, assim, na residência como um todo, assim, no geral, no serviço de vocês. Então, eu vou falar do ICEP. No primeiro ano, né, o que a gente teve foi a maior parte das manhãs, todas as manhãs a gente tinha a rotina da enfermaria, né? A gente trabalha lá no EAC, né? Que é o hospital que a gente tem internação psiquiátrica aqui no estado. São 50 leitos no total, 30 masculinos e 20 femininos, né? Então, a nossa rotina durante a semana de manhã era fazer a rotina da enfermaria. É muito interessante porque você vê o paciente desde que ele chega, bem agudo, e vai acompanhando ele todo dia, vê algumas sutilezas, assim, ele melhorando aos poucos até o momento da alta. Então, você faz um acompanhamento longitudinal mesmo dele. Além disso, a gente tinha plantão também no pronto-socorro, uns 3 mais ou menos por mês. Eu acho que essa frequência vai aumentar esse ano, né, para os R1. E também é muito interessante, tem muito bom volume de paciente, é o único pronto-socorro, era antigamente, né, o único pronto-socorro psiquiátrico aqui do estado, agora é o único do SUS, pelo que eu sei. Tem muito paciente, muita coisa interessante para ver. E no R1 tem a enfermaria e o pronto-socorro. À tarde a gente tem atividade nos CAPs, né? E tem as atividades teóricas também. E no final do ano a gente tem a parte clínica, né, da residência de psiquiatria, que a gente roda no CAM, no Hospital das Clínicas, e passa pelo serviço de clínica médica, de gastro, de reumato, acho que é isso, e da neuro, né? Então, a gente vê uma parte mais clínica associada à psiquiatria. E as atividades teóricas também do R1, a gente tem a tutoria, né, à tarde, e algumas sessões clínicas também. Para o R2 já são outras propostas, a gente vai passar a ver infantil, psicoterapia, vai fazer interconsulta no Hospital das Clínicas também. Acho que é isso, assim, basicamente, a rotina. Tem CAPS também, né, Larissa? Isso, o CAPS, geralmente, a gente vai à tarde. E no R2 é CAPS-I também. No servidor, a residência tem algumas peculiaridades, assim. É uma residência dentro de um hospital geral. É uma residência que atende uma população específica, assim, né, que são os servidores públicos estaduais de São Paulo. São milhões. Então, assim, é muita gente, o volume não falta. E não é o SUS, então, às vezes a gente ganha mão de usar algumas medicações que a gente tem dificuldade de usar no SUS. Que o servidor, por exemplo,
disponibiliza para os servidores. A gente, no primeiro ano, era dividido, né? Agora, com a pandemia, está um pouco mais confuso, mas a gente passava metade do ano na enfermaria de manhã e metade do ano no hospital dia do servidor, que eram pacientes que ficavam no modelo de semi-internação. Então, às vezes, ou um paciente que não tem uma gravidade suficiente, mas está descompensado, ou paciente que não tinha, ou que saia da internação, mas não tem condição de ver em consultas, muito afastadas, aí para o hospital dia. Então, era uma vivência bem legal. Junto com o hospital dia também tinha a oficina terapêutica, que eram pacientes crônicos, que a gente iam lá numa frequência para ter essa rotina de hospital. Então, passavam um dia lá e iam para casa. Os ambulatórios, aí como eu falei, é uma triagem, e você fica responsável pelo seu ambulatório. Então, uma vivência, assim, eu acho que é a mais rica de toda a residência, porque você acompanha os pacientes pelos 3 anos e você ganha muita responsabilidade, assim, porque o paciente é seu. Então, assim, você que define a frequência com que você vai ver, você que define o tratamento. Tem gente que reclama que fica meio solto, mas cabe você procurar, assim, orientação e preceptor. Isso é meio que do seu interesse, assim. Para mim foi ótimo, eu adorei. Eu super tenho esse perfil, tinha iniciativa, então tinha vários pacientes, buscava mais pacientes ainda, fui me embolando, como eu falei, fiquei uma amiga meio distante dos amigos, mas acabava que funcionava assim. A gente não tem plantão noturno, mas a gente tem as permanências que ficam R1 e um R3, de 7 a 7 no hospital. Como é hospital geral, as internações, então, têm um propósito de ser mais curto, e são 22 leitos. Então, a gente tem essa proposta de compensar o paciente e tocar, assim, dar alta. Então, você pega essa mão também de internação, não são internações tão prolongadas. Aí, no R2, são 4 estágios na parte da manhã. E também tem supervisão de psicoterapia nos 2 anos. E a gente acompanha o serviço, propõe muito fazer terapias de grupo. Então, no primeiro e no segundo ano, a gente acompanhava, eu não sei também como que está agora, as terapias de grupo. No segundo ano, você é incentivado a começar o seu grupo. Eu, por exemplo, como gosto muito de atender população idosa, eu fiz um grupo só acima de 60 anos. Assim. Foram pacientes acima de 60 anos com indicação de terapia. E eu toquei até o início da pandemia agora. No segundo ano também é dividido em 4 estágios. Você volta para a enfermaria e para o hospital dia, agora como R2, e trabalhando normal, mas com a vivência de estar junto com os R1s, ajudar eles, é muito bom. Você faz um trabalho de interconsulta no hospital inteiro, que é um hospital de 15 andares, super gigante, então tem bastante interconsulta, e você fica responsável pelos leitos de pronto-socorro, que aí 2, 3 dias você tem que definir, ou sobe para a enfermaria, ou vai para o hospital de convênio para uma internação mais prolongada, pega muita dependência química, pega paciente descompensado, então dá muito para aprender, assim. E no R3, você fica um pouco mais solto, assim, você fica em enfermarias, ou você fica em ambulatório, e você tem também a parte de psicogeriatria e psiquiatria infantil. Você tem as tardes mais livres, assim. Então, todo mundo começa a trabalhar já começa a ganhar uma certa independência do serviço, ao mesmo tempo que você tem essa opção de tanto estar com seus preceptores e fazer um contato e ser orientado, até porque você teve mais afinidade nesses 2 primeiros anos.
Mas, e a gente também tem aulas teóricas de psicofarmacologia, mas a nossa psicopatologia é muito forte. A gente estuda os autores clássicos, a gente estuda muita coisa que eu desconheço que seja estudado em outros serviços, assim. Eu sei que, por exemplo, o pessoal da USP faz um curso à parte para estudar o que a gente tem na nossa rotina. Então, é um serviço que privilegia muito obras de autores clássicos e leitura de psicopatologia, mesmo desde Kraepelin, para quem sabe quem é Kraepelin, aí Jaspers e sei lá, Biswanger, assim, sabe? Tipo, vai passando por muitos autores renomados, assim. É um serviço... Eu sou fã, assim, do servidor. E normalmente a carga horária, assim, dos serviços são equivalentes? Assim, como que funciona a sua semana, por exemplo? E vocês têm direito a férias também? Como que é isso? Um mês de férias por ano, né? Mas no R3 tem um optativo. É verdade. O optativo dá para dar uma viajada. Eu acho que varia, né, de uma residência para outra, a carga horária. Eu acho que, teoricamente, de residente é 60 horas, mas na prática eu acho que a de psiquiatria é um pouco mais tranquila, até pela carga mental que você tem, né? Como é que era aí, Maria Júlia? Aqui é muito tranquilo, assim, todos os meus colegas começam a trabalhar desde o R1, assim, a gente não tem plantão noturno, costuma ter 1 ou 2 tardes livres, no R3 mais, então a galera já começa a trabalhar. Eu, no meu primeiro ano de residência, eu não trabalhei, eu estudava muito, assim, muito mesmo. Foi um ano que eu me dediquei muito a ler, assim, a estudar muito. No meu segundo ano eu fiz uma pós, então eu também estudei muito. Aí no final, lá para agosto, setembro, eu me senti apta para começar a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com internação em clínicas psiquiátricas, que era algo que eu sentia falta de ter a vivência na minha formação, porque eu estava no hospital geral, então clínica de psiquiatria, outra vivência, e uma delas ainda atendia a Cracolândia, então foi uma experiência bem interessante, assim, e ganhar responsabilidade, foi meu primeiro trabalho, e a partir dali também eu comecei devagarzinho o consultório, né, porque começar consultório é sempre muito difícil, pinga paciente, então eu já comecei no final do R2, e no R3 surgiu a oportunidade de eu assumir 10 horas numa UBS, você vê como é tranquilo, eu consegui assumir 10 horas numa UBS, parei de dar plantão, porque eu acho que eu já tinha aprendido o que eu tinha para aprender, e é isso, assim. Então, você consegue trabalhar, você consegue ganhar seu dinheiro, complementar a renda da residência, a carga horária é muito tranquila. Pelo menos aqui, eu sei que no HC e na Unifesp também são, porque eu vejo colegas que trabalham comigo que vêm desses lugares. Pode falar. Não, pode falar. De uma maneira geral, o que eu vejo é isso, assim, a residência de psiquiatria, claro, varia, né, de serviço para serviço, igual, por exemplo, na minha residência a gente dava plantão aí 24 horas semanais e revezava no final de semana, então, tinha plantão noturno, final de semana, tudo isso, mas ainda assim não é uma residência como cirurgia geral, né, que a gente sabe que é mais densa, todas as horas, às vezes fica até mais horas, né? A psiquiatria, de maneira geral, ela tem uma carga horária menor, até por conta da gente precisar se cuidar também, né? Porque a carga emocional em lidar com o sofrimento mental do outro, a gente vê assim, não que seja maior, mas pode ser mais dolorido, sabe? Assim,
é diferente do sofrimento físico. Então, eu via muito os meus professores do status falavam, né? Que a gente precisava de um tempo a mais aí de descanso do que outras especialidades. E até mesmo agora na psiquiatria mesmo, né? Depois que você começa a trabalhar, você vê os colegas, a gente vê colegas que separam um dia de folga, né? Pode ter aí relação com isso também. Bem interessante o que você falou, eu acho que inclusive é um dos medos, assim, de muitas pessoas, assim, que eu já conversei, pessoas que se interessam por psiquiatria, mas ainda não têm certeza, também gostam de outras áreas, um dos motivos, assim, que afastam elas é o medo dessa carga emocional, né? Só uma outra dúvida que eu fiquei em relação aos plantões, você começa dando plantão, você pode dar plantão na área de saúde mental, em algum momento como residente, assim? Consegue. Rio e São Paulo, sim. É porque é Espírito assim, Santo. Acho que Eu não sei se São Paulo consegue. Porque na verdade aqui que está começando agora. Então, os lugares que tem plantão, enfim, eles pedem, né, que tenham RQE, que tenham especialidade. Rio e São Paulo não. Eu vejo o pessoal aí na residência já consegue plantão em psiquiatria. Eu acho que aqui alguns colegas já fazem atender em clínica popular, né? Na parte de saúde mental. Os convênios, né? Aqui muita gente trabalha com convênio. Mas só complementando essa questão da psiquiatria, assim, do cansaço mental, realmente você vê que fazer psiquiatria envelhece. Eu não conheço um psiquiatra que parece ser jovem. Todo mundo vai ficando desgastado. Ei, Maria Júlia, por favor, hein? Fala sério, gente. Eu pago muito caro na dermatologista. Todo mundo vai sair dessa mesa redonda assim, nossa, não quero essa especialidade. Não quero ver. Não, mas se eu, por exemplo, eu tenho cara de nova. Só que você vê minha cara há 3 anos atrás, era de um bebê, assim. Mas a gente era um bebê. Agora eu sou quase uma adolescente. Eu sou quase uma adolescente. São as rugas da experiência. Ai, meu Deus, eu lembro que na residência todo mundo falava: nossa, você é novinha, você tem cara de novinha. Eu falei, gente, tem uns 2 anos que ninguém fala mais que eu sou novinha, que tristeza. Você tem cara de novinha, então. Gente, agora só falando um pouco também sobre essas questões das subespecialidades, né? Que temos medicina do sono, psiquiatria infantil, mas não fala psiquiatria do sono? Eu não sei como que seria o termo. Medicina. Isso. E aí eu queria que vocês falassem um pouco como que funciona. Você já emenda? Você tem que fazer outra prova? Como que é? É uma prova que você presta para outro ano, assim. O que tem é um ano de psicoterapia, que é uma coisa mais geral, medicina do sono, que um otorrino também faz, o pneumo, clínico, sei lá. E psiquiatria infantil e psicogeriatria, né? Aí você tem que parar e prestar. E forense também, eu acho. Forense. Em forense eu acho que é só no HC, de residência mesmo. E tem algumas especialidades. Tem alimentar, acho que tem também. Tem no IPUB. E tem outras que se lembram também, além dessas? Acho que essas são as principais, né? Prova residência, não. Essas são as principais. De transtorno alimentar, Larissa, que você falou, não é específico de transtorno alimentar, eu acho que é psicoterapia direcionada para transtorno alimentar, e também tem para álcool e drogas, algo nesse sentido que também tem no IPUB. E você começa... Tem um pouco mais... E você começa quando encerra a residência, E o mestrado? E a pós-graduação? Você pode começar durante a residência? Fala melhor, Maria Júlia. Bom, assim, é raro, não é uma coisa comum, assim,
A minha oportunidade, é porque assim, vou falar um pouco da minha experiência que é na Santa Casa de São Paulo, mas assim como a residência médica, os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado dependem muito da instituição que você se vincula, porque cada um tem um edital diferente. O edital que eu participei, que eu entrei, é um edital em que você precisa de ter um orientador e um projeto já pronto. Onde que eu encontrei esse orientador? Eu conheci ele através de um psiquiatra que eu conheci num simpósio do servidor, precisava de alguém para receber ele no aeroporto, eu recebi, fiquei acompanhando ele, levei até ele no hotel, depois levei ele até a palestra, fiquei de babá, assim, mas conversando, trocando, e mantive contato com ele, ele me apresentou o meu orientador, e a partir desse contato com o orientador da Santa Casa, a gente criou um projeto e começou. Então, lá é muito provável que aconteça assim. Mas o mais habitual de acontecer, de criar essas oportunidades de pós-graduação, pelo menos aqui em São Paulo, é você acompanhar um dos ambulatórios da USP e da Unifesp, que eu sei, que o meu caso, assim, foi meio que uma coisa diferente mesmo, meio destino. Mas, assim, o que eu sei de habitual é você vai, por exemplo, para o ambulatório de transtorno de ansiedade da Unifesp, ou sei lá, o PROV, que é o de violência da Unifesp. Aí você começa a acompanhar lá, você atende, você é voluntário, isso costuma ser mais pós-residência. Você, como voluntário, você conhece os chefes lá e existe um projeto que precisa de alguém para desenvolver o braço da pesquisa X. Aí você vai desenvolver esse braço da pesquisa a partir desse contato que você fez, sendo voluntário e atendendo nesse ambulatório. Então, as pessoas, por exemplo, que querem fazer um mestrado em dependência química, costumam procurar esses serviços, e algo assim. Ou, por exemplo, o meu chefe, ele quis virar um historiador da ciência. Aí ele foi para a PUC, começou a acompanhar as reuniões do mestrado de ciências, da história das ciências da PUC. Aí ele começou assim, ele fez o mestrado dele e está fazendo o doutorado. Mas costuma muito, você tem que correr atrás do lugar onde você quer estar e do que você quer estudar. Então, você, através de mestrado e doutorado, acontece mais você trabalhando para alguém que vai te dar uma oportunidade, porque você está trabalhando para alguém. Costuma ser assim. Né, Alana? Eu acho que é isso. A maioria, eu acredito que seja assim, mas também tem as outras possibilidades, né? Como, por exemplo, fazer na UFES, a partir do edital que sai para o mestrado, e você escolhe o programa, escolhe a área, né? Com qual assunto você quer trabalhar, quer fazer o seu projeto, a sua pesquisa, e aí você procura um orientador que é compatível com o seu interesse. Né? Também tem essas possibilidades. Se você não começou na residência, calma, não está perdido, né? Tem essas outras possibilidades de você entrar por aí pelo processo da seleção, né? De fazer aí o projeto, fazer uma prova para seleção do mestrado e tudo mais. Além do mestrado, tem também outras pós-graduações, né? Tem pós-graduação em terapia cognitiva comportamental, pós-graduação em N áreas que você pode fazer e começar aí na residência. Se, né, você tiver interesse, é possível. Muita gente faz também. E, Alana, quando você termina, você conclui a residência e você já se torna um médico psiquiatra, você é jogado no mercado de trabalho, como que funciona? Como que funciona os empregos, os caminhos, né? Só então, falar uma coisa, assim, eu vou fazer isso daqui a dias, é assustador. É assustador. Conta, então, Maria Júlia, depois eu falo da minha experiência, porque assim, né, porque você está aí em São Paulo, uma cidade que
tem maior número de habitantes, maior número também de psiquiatras. Como é que está sendo aí para você essa experiência? Ai, é horrível. Não, tô brincando. Não, você manda currículo para CAPES, para UBS, entra em processo seletivo, abre página do Google, procura um emprego, igual acho que qualquer profissional comum. Lógico que, assim, a experiência de começar com um consultório é uma experiência que é bem difícil, porque você precisa de alguém que te indique, né, pacientes. Então, assim, até essas pós-graduações que a gente começou antes, é um bom caminho para se conhecer psicólogo, e psicólogo é um bom caminho para começar consultório, é com eles, assim, para não usar elas, né? É com eles que você vai ter que trocar, é com eles que você vai ter que ficar no telefone, passando o caso, para eles confiarem em você para indicar paciente, assim. E eu acho que é assim, né? Começar o consultório devagarzinho e procurar emprego no Google. Eu já tô só nas amizades com os psicólogos. Isso, vai investindo nessa amizade que vale a pena. Ajuda muito, ajuda muito. Ajuda muito. Eu, logo que terminei a residência, vim para o Espírito Santo, né? Porque eu tinha uma obstinação, não sei o que era. Eu passei até no R4 de forense no IPUB, por isso que eu lembrei que tem lá no IPUB, mas não quis e vou voltar para Vitória, preciso, né? Enfim, por questões pessoais. E aí, o que acontece, né? Eu achei, pode ser óbvio ou não, mas eu achei muito mais tranquilo do que quando eu formei, né, na graduação. Até porque eu estava trabalhando numa área que, né, eu gosto, tudo, você não precisa de trabalhar ali com qualquer coisa, né, com tudo, enfim. E logo que eu vim, o que aconteceu? Aconteceu a greve da Polícia Militar, não sei se vocês lembram, em 2017. E eles precisaram de muitos voluntários para atender os policiais de maneira urgente que estavam chegando no HPM, que é o Hospital da Polícia Militar. Eu ainda não tinha meu RQE, porque foi em fevereiro. A gente consegue, né, quando termina a residência, que aí é em março, né, início de março e tudo. E mesmo assim aceitaram, falaram, não, vem que a gente está precisando. E aí eu conheci o pessoal, né, que estava chamando para trabalhar lá, e fui. Então, nessa oportunidade, eu conheci bastante psicólogo que estavam nesse projeto voluntário, né, um projeto que eles têm muito interessante, que foram atender, e fui eu junto com outros psiquiatras. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, e além disso, tem um grupo também no Centro de Estudos no Espírito Santo, que a gente chama de CEPS, que o Marcos faz parte, né, e onde eu conheci outros psiquiatras. E aí foram surgindo empregos em clínica, por exemplo, né, que de 2017 para cá, abriram muitas clínicas particulares aqui no estado. Não tinha quase nenhuma, acho que tinham duas. Na época que eu era da Liga, que a gente procurava estágio, tinham duas clínicas particulares aqui no Espírito Santo. Hoje tem várias, assim, muitas. Então, é oportunidade de trabalho, né? A gente consegue dar plantão, consegue trabalhar na assistência. Houve um aumento aí da demanda para a psiquiatria, né? Da oferta, da demanda, enfim. Precisa dar oferta para o psiquiatra. E aí, né, tem essas oportunidades das clínicas, tem os processos seletivos nos serviços públicos, que foi onde eu entrei no EAC também. Desde o início, eu fiz o processo também, fui chamada e comecei os plantões onde Larissa faz a residência, né, que é no Hospital Estadual de Atenção Clínica, antigo Adelphi Botelho. Então, aí vão surgindo oportunidades, né? Então, os principais aqui no Espírito Santo hoje são os processos seletivos, as clínicas particulares e consultório, que aí é onde o calo aperta mais no início, né, Maria Júlia? Que aí a gente precisa dessas indicações, e conhecer pessoas é a melhor maneira né, de obter aí os pacientes. E em relação ao salário, assim, de remuneração, para a galera que acha que vai ficar rico fazendo psiquiatria? Vai depender, né, da sua força de trabalho. Não tem procedimento, né? O plantão, nosso procedimento é psicoterapia.
Mas o plantão, Tem assim, aí de ECT, né? Tem estimulação hoje em dia tá em magnética alta. transcraniana, então tem outros procedimentos até que Tem são possíveis agora. Mas ainda não é o dia a dia de consultório, todo psiquiatra ter. Tem ECT, né? O Estevão tá fazendo ECT aí. Exato. Só tem um lugar aqui que faz. Ele é incrível. Se vocês puderem ele chamar ele para também, liga. né? Não, Ele é nosso chamem o preceptor também. Estevão. Chamem o A Estevão. gente Ele já é teve uma incrível. reunião com ele sobre a CT, inclusive, mas... Ele é um cara, assim... Ele é sensacional. Mas o valor do plantão em psiquiatria... Ela volta para o valor. Não, mas eu porque a galera quer gosta de saber. Quanto a gente está ganhando. Aqui em São Paulo é horrível. É pior do que de clínica aqui. É sério. Sério? Paga mal. Plantão mesmo em clínica paga mal. No Rio também. E eu acho que o Espírito Santo está caminhando para ficar igual. Mas assim, mas uma vantagem que eu vejo na psiquiatria é que ainda não estamos, vocês, né, ainda não precisam de, enfim, de recorrer a plano de saúde, como muitas outras especialidades eu acho que fazem, né? E como que funciona isso? Assim, acho que não sei se está começando a ter mais médico psiquiatra em plano, como que tá? Ou ainda não? Olha, a psiquiatria realmente, né, é uma especialidade que a gente consegue não atender plano, até porque é muito complicado pelo valor que eles oferecem, né, que o plano oferece para o médico, para o psiquiatra, e o tempo de dedicação que a gente tem, porque não é uma consulta de otorrinolaringologista, não é uma consulta de oftalmologista, que às vezes em 5 minutos eles resolvem, né? Vão ali, vê o ouvido só e tchau. Na psiquiatria isso não é possível, né? Em 5 minutos você pergunta o nome, como é que a pessoa tá. Então, demanda um tempo maior de consulta, e além da consulta ainda tem o tempo em casa, né? Onde muitos pacientes aí demandam um atendimento remoto, um atendimento por telefone, você fazer essa assistência familiar, né? Pacientes em crise, o que fazer, enfim. Então, eu acho que fica inviável o atendimento por plano de saúde. E isso, na maioria, concorda, né? Tanto que poucos profissionais atendem por plano, os que atendem são os mais antigos. Eu não tenho conhecimento de psiquiatras mais novos, assim, da atualidade, que entraram no mercado, sei lá, seja há 10 anos, que atendam por plano, sabe? A não ser em clínicas particulares, que aí a clínica tem aí o convênio com o plano de saúde e atende. Eu acho que tem um plano que tem mais gente que atende, sim. Que eu estou falando isso pensando em Unimed, Bradesco, mas acho que SAMP e São Bernardo tem mais psiquiatras que estão atendendo, sim. Tá? Então, varia, né? E cada um vai a partir do que acha também que consegue trabalhar, né? Mas é isso, assim, Milana, vai depender da sua força de trabalho, vai depender da disposição. Quem trabalha mais vai ganhar mais, né? Eu, por exemplo, optei pela área acadêmica, que eu adoro dar aula, então, dou aula na Multivix, dou na residência, e falaram o seguinte para mim, logo que eu entrei na Multivix: aqui você vai ganhar como professora e não como médica. E aí eu pensei, nossa, coitados professores, né, desse país, totalmente desvalorizados. E, de fato, assim, aí não recebe bem, né? Mas aí tem o network também, né, eu acho. Assim, tem o network, tem o currículo, tem pessoas que você conhece, os alunos te conhecem. Tem realização pessoal. Primeira coisa, realização pessoal, o gostar de trabalhar com isso, né? Gostar de dar aula. Eu vou preparar uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, passam 5 horas, parece que passou meia hora, uma coisa assim impressionante. E foi daí que eu comecei a perceber, eu falei, nossa, eu acho que eu gosto mesmo de fazer isso, né? E falando na liga, vocês começaram a me convidar para falar, e aí eu falei, nossa, estou gostando disso, então vou investir nisso, né? A gente gosta muito também de te ouvir dando aula. Que bom, que bom. Obrigada. E aí,
eu acho que ele tem que pesar nessa questão financeira e de realização, como a Maria Júlia falou. Não é uma área que dá um retorno financeiro bom, assim, diretamente, né? Do que a faculdade paga, do que o CEP paga, mas que dão outros retornos, né? Então, fica muito complicado para mim dizer isso para você, sabe? Quanto ganha, quanto é. Se você é dono de clínica, você vai ganhar outra coisa. Se você é professor, você ganha ali como professor. Se você é dono da clínica, aí, se ele chegar aqui para você, ele vai falar de outra maneira, né? Então, aí vai depender do tipo de serviço, da quantidade, tá? Meu pai é pediatra, eu aprendi com ele, assim. Ele fala que dinheiro tem que ser consequência, não a causa. Ele sempre fala isso. E de morrer de fome você também não vai, fazendo isso. Pode deixar. Eu falo assim, se nós morrermos de fome, o restante da população, né, infelizmente, não sei como estará, realmente. Porque se você pensar em sociedade, né, na maioria da população, nós temos uma boa remuneração, né? Não podemos negar e nem ficar insatisfeitos com isso. Então, se a gente estiver morrendo de fome, é porque o negócio está feio. Mas, abrir consultório é difícil, saber que o paciente não vai pagar o preço cheio da consulta, que vai ter que eles vão chorar. Eles vão chorar, você consegue? E aí entra uma área que, quanto antes vocês começarem a estudar, a lidar, porque a gente, querendo ou não, é também vendedor. Né? Para mim é muito difícil ainda lidar com isso, reconhecer isso, mas isso ainda está sendo introduzido na minha mente, que nós somos vendedores, a gente tem que vender o nosso serviço. Né? Eu sou péssima. Eu acho que no meu consultório eu cobro X. Eu falo que eu cobro X, mas na verdade eu cobro X menos Y, assim, tipo, porque a maioria dos meus pacientes não pagam a consulta cheia e eu sou péssima para cobrar, nunca consegui fazer isso na vida e estamos trabalhando para melhorar isso, porque é importante. É realmente importante, é uma área para ser trabalhada, sabe? Porque a gente tem que entender que, assim, o quanto vale aquele tempo, até pelo valor simbólico do dinheiro, né? Do pagar, do se responsabilizar por aquele tratamento, né? Tá tudo interligado. O que você pode fazer, assim, eu costumo ter critérios, né? Então, se, por exemplo, tem um grupo de psicólogos que indicam que a gente tem uma parceria bacana, que trabalham com pessoas mais simples, né, que não tem condições realmente. Aí eu falo, para vocês o valor vai ser X, né? Mas o que eu aprendi com a minha psicóloga, né, em terapia, nessa questão de ter dificuldade de cobrar, de lidar com dinheiro, ela falou, fala sempre o valor da consulta, né, que você cobra, e o valor que você está dando de desconto, assim, o quanto você está cobrando, o porquê você está fazendo isso, né? Então é importante, o valor da minha consulta é X, mas para vocês que fazem parte desse projeto, eu cobro tanto, né? Eu cobro Y. Então é importante você explicar o porquê daquele desconto também, para valorizar o seu serviço, né? Para o paciente, você valorizando o seu serviço, o paciente também te valoriza, né? Se você se valoriza, ele vai te usar. Se você se desvaloriza, ele não vai te valorizar. Nem o profissional e nem o tratamento, porque tudo ali naquela consulta faz parte, né, do setting, do tratamento em si. E uma coisa importante que você falou, assim, que eu acho que vale, se você quer ser psiquiatra, se você quer fazer isso da sua vida, já procura uma terapia. E já vai, que eu acho que vale mais do que ler qualquer livro de qualquer coisa, assim. Você fazer terapia, você falar, você se ouvir e você tá com um profissional adequado, bom, que consegue te direcionar, isso é fundamental. Assim. Vai buscar uma terapia. Assim. Você tem que estar bem para poder tratar as outras pessoas também, né? Não, você aprende muito. Daqui a pouco você vai estar atendendo, aí você vê, puta, fiz igual... Aí, assim, e cuidado com o profissional que você
procura, né? Porque realmente sim. você vai fazendo coisas parecidas, é verdade, Maria Júlia. E você aprende muito, realmente. Porque projeta, né? Você se projeta no terapeuta, e quando você se vê na mesma função que ele exerce, não tem como. Então, tá em uma boa terapia, por mais caro que seja, é fundamental. É investimento. É investimento. E nesse clima de terapia, antes de encerrar a nossa roda, eu queria agradecer muito a vocês três. Estou adorando estar aqui e tenho certeza que todo mundo está assistindo também. A Larissa está começando agora a residência, a Maria Júlia terminando e a Lana já está aí na luta, né? Aí eu queria perguntar para vocês, antes de encerrar, qual conselho vocês dariam para quem está pensando em fazer psiquiatria? O que vocês falariam para essas pessoas que estão assistindo a Vai gente? procurar terapia. É isso. Ela acabou de falar. Faça terapia, né? Procurem se cuidar, se conhecer, enfim. Que eu acho que é o principal conselho mesmo. E estudar, né, gente? Porque a gente só vai para frente se estudar. E não faz pós, não. Pronto, falei. Não faz pós, não. Sabe por quê? Não é nada contra nenhuma pós e tudo. Mas é para você viver uma imersão. Para você viver aquilo durante 3 anos, todos os dias da sua vida. Assim. Essa era uma das perguntas. Vivência, né? O contato com os pacientes. É diferente. Eu entendo, assim, a maioria... essa é uma das perguntas, né, Milana? É isso que eu ia falar. A maioria das pessoas que devem estar aqui assistindo a gente, a maioria do pessoal da Uniscan, da UFES, da Multivix, acredito que a maioria tenha a oportunidade de fazer residência, né? Mas tem algumas pessoas que não têm. E aí você fica nessa sinuca de bico, assim, né? Porque eu já vi pessoas falando, mas eu não consigo, eu já tenho filhos pequenos, como que eu vou ter essa imersão, como que eu vou para a residência, né? Claro, padrão ouro, né, digamos assim, o ideal é a residência médica. Mas, se optar, se for a única opção, se for a única possibilidade, a pós-graduação, faça num lugar bom, né, num lugar reconhecido pelo MEC, procure estudar, procure estágios práticos, porque estar com o paciente é fundamental, não tem condição, não tem possibilidade de você ser psiquiatra sem ter ali o dia a dia com o paciente, sem ter o contato com o paciente, com pessoas, né, isso é fundamental. Então, repetindo, né, o padrão ouro é a residência, mas se for a única opção, fazer da melhor maneira possível, com a maior dedicação possível, né? Obrigada, meninas. Maria Júlia, eu estou defendendo colegas que eu nem gostaria de estar defendendo, tá? Mas... Não, achei ótimo. Não, mas é verdade, tem que pensar em todas as situações, né? Sim. Tem profissional e público para tudo, né? Acho que sim. E Com certeza. Então, vamos todos aí investir em psicoterapia, estudar e sermos... eu ouvi isso uma vez, né? Sermos boas pessoas, assim, primeiro de tudo, né? Uma vez perguntaram, né? Como ser um bom médico? Seja uma boa pessoa, né? Então, procure aí ser melhor. E tem um conselho legal, assim, que eles falam muito lá no servidor, assim, que fala assim... Mas para estudar psiquiatria, o que eu vou ler? Vai ler literatura clássica, eles mandam assim. Vai ler Dostoiévski, vai ler... Quer terminar com uma frase aí clássica? Eu não. Eu não, sou de Castelo. Eu sou de Castelo. Não. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigada, meninas. Eu quero agradecer em nome de toda a organização do CIESP, né, do simpósio. E todo mundo que está assistindo também, obrigada pela participação. Obrigada pela oportunidade aí também.